O livro que vos trago hoje chama-se As Virtudes do Fracasso, do filósofo Charles Pepin. Charles Pepin é um filósofo contemporâneo francês. Completou este ano 47 anos. Para além de filósofo, Charles Pepin é romancista e professor do Instituto de Estudos Políticos de Paris. Assim, à primeira vista, este livro parece mais um de muitos livros de autoajuda, mas ele é muito mais do que isso. Para Charles Pepin, uma das grandes lacunas da filosofia é que ao longo da história não houve nenhum filósofo que se debatesse acerca deste tema que é o fracasso. Mas vou-vos aqui contar um segredo. Os estoicos já usavam também o fracasso. O autor neste livro usa personagens bem conhecidas de todos nós, desde políticos, inclusive um dos presidentes de França, para além de empresários como Steve Jobs. Na realidade, aquilo que todos eles têm em comum é que para chegar onde chegaram, tiveram que enfrentar alguns fracassos. Aquele famoso pensamento de Nietzsche, aquilo que não te destrói, torna-te mais forte. No fundo, vai de encontro um pouquinho àquilo que Charles Pepin quer dizer nesta obra. Por isso o autor convida-nos a pensar e repensar estes modelos sociais. Ou seja, é uma introspeção, é uma reflexão não só acerca de modelos que nós próprios temos enraizados em nós, como também modelos sociais. Um tema bem interessante que eu achei no livro foi que falhar não é ser um falhado. Basicamente, aquilo que o autor quer dizer é que só existe uma componente essencial para o fracasso, que é desistir. Para Charles Pepin, também é óbvio que existem falhanços que podem ser fatais, mas para ele, muitas das vezes essa fatalidade já está assente no conceito que nós temos do sucesso. Para Charles Pepin, o modelo fundador da escola pública penaliza em demasia aquilo que entendemos como o falhar. Na Europa, os bancos não toleram um empresário que falhou. Automaticamente entra para uma lista negra. E Portugal está incluído nisto. E isto, para Charles Pepin, é um modelo que devia ser revisto. O autor não pretende de forma nenhuma promover a mediocridade. Aquilo que ele diz é que, de facto, o fracasso é uma experiência da realidade. Ela faz parte de nós. Este é um livro que é importante lermos em qualquer fase da nossa vida. Mas, de facto, este momento que estamos a atravessar é muito importante aquilo que este autor fala. Até porque, analisando do ponto de vista biológico, é através dessa falha, desse contacto com aquilo que não desejamos, que no fundo vamos criando mais imunidade. O que Charles Pepin diz é que podemos transformar o fracasso numa ferramenta, numa forma de criarmos novas estratégias e ao mesmo tempo ficarmos mais imunes. Brincando aqui um pouquinho com a filosofia e com as falácias, se alguém deseja fracassar e consegue, isso será um fracasso ou um sucesso? Vou-vos contar a história que eu escolhi para caracterizar um pouco aquilo que este livro nos quer ensinar. Vamos então recuar cerca de 2500 anos atrás no tempo. Na época de Diógenes de Sinope, o grande imperador era Alexandre o Grande. As intervenções que Diógenes de Sinope tinha na polis eram de tal forma intrigantes e ao mesmo tempo pertinentes que o próprio Alexandre o Grande fez questão de conhecer pessoalmente Diógenes de Sinope. E num dia onde toda a cidade festejava mais uma das centenas de conquistas de Alexandre o Grande, o próprio Diógenes, intrigado com todo aquele festejo, dirige-se a Alexandre o Grande e pergunta: por que festejas? Ao qual Alexandre o Grande disse: festejo por mais esta minha conquista. E Diógenes pergunta a Alexandre o Grande: mas afinal,
quem era mais forte, tu ou o teu inimigo? Ao qual Alexandre o Grande diz: eu? Com certeza. E Diógenes pergunta: se eras tu, por que festejas?